Boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui no 3 Pontos Estúdio Live com o nosso quadro Diário Jurídico. Comigo, Milena Vieira, advogada, e hoje vamos falar de um tema super importante, principalmente para quem quer se aposentar. Então, se você trabalhou na roça a vida inteira e você está completando aí ou quase completando a idade para se aposentar, mas ainda está em dúvida se tem ou não esse direito, fica comigo nessa live até o final, que hoje vamos falar sobre a aposentadoria por idade rural. Então, tem uma coisa que a gente precisa entender primeiramente. Existem pessoas que têm direito a aposentar hoje por idade rural, mas não conseguem se aposentar. E não é porque não tem direito, é porque não sabem como comprovar. Então, se você trabalhou a vida inteira na roça, fica com a gente até o final. O que é a aposentadoria por idade rural? É um benefício destinado a trabalhadores que exercem atividades no campo, seja na agricultura, na pecuária, na pesca artesanal ou em atividades semelhantes. E aqui que entra uma realidade muito comum aqui no Brasil: o trabalho também em regime de economia familiar, onde toda a família ela trabalha junto, sem empregados permanentes, tirando dali o sustento, pai, mães, filhos, todos contribuindo ali naquela terra. Nestes casos, a pessoa ela é considerada segurada especial. E isso é muito importante, porque o segurado especial ele não precisa de contribuir mensalmente para o INSS como o trabalhador urbano. Mas quais são esses requisitos que a pessoa precisa para se aposentar por idade rural? Primeiro requisito, é necessário cumprir uma idade mínima e comprovação da atividade rural. Então, a idade mínima para homens são de 60 anos de idade e para as mulheres 55 anos de idade. O segundo requisito é comprovar pelo menos 15 anos de atividade rural, ou seja, 180 meses. E aqui começa o ponto mais importante de toda essa nossa conversa. Diferentemente da aposentadoria urbana, no rural não basta dizer que você trabalhou, é preciso e é necessário comprovar essa atividade. Muitas pessoas chegam ao INSS dizendo sempre trabalhei na roça, mas nunca levam documentos suficientes para comprovar essa atividade. O INSS ele não aceita só palavras, ele nem testemunhas às vezes. É necessário apresentar um chamado início de prova material, que são documentos que demonstram a ligação que você tem com o meio rural naquele período. Então pode servir como provas certidão de nascimento ou casamento com profissão de lavrador, notas de produtor rural, bloco de produtor rural, contratos de arrendamento e parcerias, documentos do seu marido ou de sua esposa, principalmente nos casos de economia familiar. E esses documentos eles funcionam como base e podem ser complementados por meio de testemunhas que vão confirmar como era o trabalho, onde ele era realizado, se era de forma contínua ou se era voltado ali somente para o sustento da família, no caso de economia familiar. Só a gente precisa de entender também um caso muito importante. Muitos trabalhadores rurais, eles trabalham desde a sua infância. Ou seja, aquelas pessoas que trabalharam na roça desde os 10, 12, 13 anos de idade, também pode ser comprovado no INSS. O que o INSS ele precisa ali? Ele aceita que em muitos casos o trabalhador rural é a partir dos 12 anos de idade, principalmente em regime de economia familiar. Isso acontece porque a realidade do campo sempre foi diferente da cidade. O trabalho dos filhos, eles faziam parte ali daquela subsistência da família. Só que este período, ele precisa ser comprovado, demonstrando que era um trabalho contínuo e não apenas um trabalho eventual ali ajudando de vez em quando os seus pais. Então, desde os 12 anos de idade, se você trabalhava na roça com seus pais, tendo aí um início de prova material, você consegue comprovar este período como trabalho no regime para aposentar rural.
Existe outra realidade também que a gente vê muito aqui na cidade de Três Pontas, que são as mulheres no meio rural. Infelizmente, muitas mulheres não tinham a sua carteira de trabalho assinada. Isso foi durante muitos anos. Era muito comum a mulher trabalhar o ano inteiro na roça, mas só tinham a carteira de trabalho assinada apenas em períodos de safra. Então, ou seja, trabalhava ali o ano todo, mas só aparecia contribuições registradas por apenas alguns meses. E isso prejudica muito na hora de pedir a aposentadoria, porque parece que trabalhou pouco, quando na verdade trabalhou durante toda a vida ou durante todo o ano. Mas a boa notícia é que esse tempo ele pode sim ser reconhecido, mesmo sem registro na carteira. E durante todo esse período, desde que seja comprovado com documentos e testemunhas que confirmem essa realidade, você também pode chegar ali nos 15 anos de contribuição. Tem outro detalhe, e quem misturou o tempo rural com o tempo urbano? Ou seja, trabalhou um período da sua vida lá, né, na atividade rural, numa roça, e logo, com o passar do tempo, veio para a cidade e essa mistura entre roça, né, e o trabalho urbano. É uma situação muito comum hoje e as pessoas que trabalharam na roça e depois foi para a cidade, é sim possível somar o tempo rural e o tempo urbano. E existe a chamada aposentadoria por idade híbrida, que permite essa soma. Porém, neste caso, a idade mínima passa a ser de 65 anos para os homens e para as mulheres passa a ser 62 anos, também com 15 anos de contribuição, ou seja, 180 meses. E a importância da nossa carteira de trabalho. É importante que você guarde a sua carteira com muito cuidado. A carteira de trabalho ela deve sempre ser guardada, porque muita gente às vezes perde a carteira e também a carteira de seus pais, de seus familiares, de seus irmãos. Nunca jogue fora, porque isso serve também como prova para você se aposentar. Mesmo que tenha poucos registros na sua carteira, a carteira de um pai seu, a carteira de um irmão seu te ajuda também a você se aposentar. E a sua carteira também é um início de prova material muito importante. Ela ajuda você a construir a sua história profissional e pode ser essencial para que você comprove os períodos trabalhados. Então, nunca descarte sua carteira, nunca perca e sempre que possível já tenha cópias dela em casa. Outro cuidado muito importante quando a pessoa ela vai se aposentar é o CNIS. O que é isso? É um documento, é tipo um extrato bancário, só que esse vai ser um extrato de todas as suas contribuições previdenciárias. Ali, esse é um cadastro que o INSS tem e que lá consta os vínculos e contribuições que você fez ao longo da sua vida. E aqui tem um alerta muito importante. O seu CNIS pode ter erro. Então, quando você vai pedir sua aposentadoria, ela pode ser negada. Às vezes, ali na sua carteira de trabalho física, tem aquele período, mas no INSS, lá no seu CNIS, esse vínculo não está incluído. Então, pode faltar esse vínculo e pode estar incompleto ou até mesmo com informações incorretas. E se isso for corrigido muito antes de você pedir a sua aposentadoria, pode ser que a negativa ela nunca aconteça. Por isso é essencial consultar o seu CNIS, que é seu extrato previdenciário, com bastante antecedência, verificar se está tudo certo para que quando você for aposentar daqui 2 ou 3 anos, você já conseguiu regularizar o seu CNIS. E por que isso é importante? Porque você pode planejar a sua aposentadoria e entender que hoje você precisa fazer agora para você se aposentar amanhã. Então é super importante. É analisar o que é o planejamento previdenciário. A gente vai analisar o seu tempo rural ou o seu tempo urbano, os documentos que você tem e escolher qual que é o melhor caminho. Porque muitas vezes, com a estratégia certa, você consegue se aposentar muito mais rápido e com o melhor benefício. E como funciona quando o INSS ele nega seu pedido de aposentadoria?
E isso é muito comum, principalmente para trabalhadores rurais. Muitos pedidos a pessoa faz sozinha, não apresenta todo o documento necessário que comprove aquele período e logo vem a bomba, uma negativa no INSS. É aí que muitas pessoas pensam, não tenho direito nesse momento, vou esperar, mas não é assim que isso funciona. Quando o INSS nega, ainda existe um caminho, e esse caminho é a justiça. Na justiça, o processo ele é muito mais completo, ele é bem diferente do INSS. Ali o INSS ele vai analisar basicamente somente os documentos. Na justiça, você consegue produzir outras provas, principalmente provas de testemunhas. E essas testemunhas elas vão explicar como era feito o trabalho, onde você trabalhou, com quem, se era um trabalho contínuo ou se era somente para o sustento da família. E isso faz muita diferença. Além disso, o juiz ele vai analisar o caso com muito mais profundidade, considerando ali a realidade do campo, onde muitas pessoas não têm uma documentação formal de todos os períodos. Por isso, muitos casos que são negados no INSS acabam sendo reconhecidos na justiça. Mas atenção, não basta apenas entrar com o processo, é preciso entrar com uma estratégia, com documentos organizados e testemunhas preparadas. E daí a importância de você ter um advogado previdenciarista. Quando você já entra com um benefício no INSS, na prática administrativa, já com toda a documentação organizada, com tudo o que você precisa para comprovar, principalmente os períodos em que você não tem na sua carteira de trabalho, mas que você trabalhou, mesmo não tendo registro, o advogado consegue analisar e verificar qual é a melhor estratégia para o seu caso. Então, quanto antes, já se programe para que você, trabalhador rural, quando você completar os seus 55 anos de idade para a mulher ou 60 anos de idade para os homens, já tenha aí todo o material organizado, todas as provas preparadas. E, importante, sempre verifique o seu extrato previdenciário. É o CNIS, tá lá no seu Meu INSS, você entra pela conta do Gov, vai estar escrito, você coloca CNIS, você consegue baixar esse CNIS. Pegando a sua carteira de trabalho, você consegue conferir ali se os períodos eles estão corretamente. Se está na sua carteira, se está ali no documento previdenciário do INSS. Então eu quero deixar um recado muito importante para você. Se você trabalhou na roça, mesmo sem carteira assinada, mesmo sem contribuição, você pode sim ter direito à aposentadoria. E esse direito ele precisa sim ser comprovado. E quem se antecipa sai muito lá na frente. Então não espere chegar à idade, comece hoje a se organizar, a guardar documentos, a buscar orientação. E se você tiver um caso muito específico, procure um advogado previdenciarista e especialista para analisar a sua situação. E se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém que precisa ouvir, porque a informação certa pode garantir para você um direito que pode mudar a sua vida. Obrigada!